Boa noite, Denise. É muito importante que vocês, dentro dessa dinâmica de equilíbrio, né, que vocês compartilhem esses temas, principalmente sobre emoções, porque o período é um período que a gente precisa bem lidar com as emoções. E a nossa proposta aqui é falar com simplicidade, tá? A gente não vai tratar de temas aqui do ponto de vista técnico, porque existem vários conteúdos na internet que quem quiser aprofundar do ponto de vista técnico, terá isso. Aqui a gente vai tratar com simplicidade e com objetividade, o que não é uma tarefa fácil, né? Já dizia Leonardo da Vinci, o último grau de sofisticação é a simplicidade. Então, é bem desafiador a gente trazer, eu, por exemplo, que trago a realidade não só como delegado de polícia, mas também como terapeuta, né? Como psicoterapeuta e hipnoterapeuta. Então, eu trago aquilo que eu vejo, aquilo que eu vivenciei, que eu vejo nas pessoas, que eu auxilio, né? E são elementos que eu sei, tenho certeza que podem ajudar muito, muito mais gente, né? Desde que você tenha um entendimento correto e passe a tomar atitudes de acordo com esses entendimentos, né? Então, mas a chave primeira é essa, é você ter acesso a um conteúdo em que você possa compreender e possa aplicar, tá? Então, aqui, quem participa ao vivo tem a oportunidade de fazer as perguntas, tanto quanto possível, vou sempre acompanhando, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, certo? Sempre no dia anterior, né? Todas as terças-feiras, 20 horas, a gente tem a live. A partir de segunda-feira, eu já abro caixa de perguntas nos stories, respondo por lá. Eu peço sempre que me passem perguntas pelos stories e não pelo inbox, né? Porque lá nos stories eu respondo e várias pessoas se beneficiam, tá? E sempre tem sido perguntas excelentes, tá? Perguntas fantásticas. E sempre me direciona também para tratar aqui na live, tá? De temas dentro da temática que a gente aborda aqui, tá? Então a gente já tratou aqui, fizemos lives sobre ansiedade, né? Fizemos lives sobre medo, né? Então tá tudo lá ainda tanto no canal do YouTube, que aparece na bio do meu Instagram, como também no próprio Instagram, tá? No futuro vão ser retirados, que eu vou fazer adições, mas por enquanto ainda estão lá, tá? Por exemplo, a live de ansiedade foram mais de 2 horas, com estratégias e tal. A live do medo foram 2, por exemplo, lives de medo, né? Então, aqui a gente vai abordar, e se a gente não conseguir tratar bem o conteúdo aqui dentro de 1 hora, a gente continua na próxima terça-feira, tá certo? Sem pressa, o importante é uma compreensão, tá certo? E, mais uma vez, ressalto a diferença na participação ao vivo. Nós tivemos aqui um exemplo disso na última live, foram 4 casos, 2 casos, inclusive, se manifestaram na própria... Enfim, falaram aqui ao vivo da transformação que tiveram com a participação ao vivo, e outras 2 pessoas me falaram no privado. Então, a transmissão ao vivo tem uma conexão que a gente chama de campo, que a ciência chama de campo mórfico, que hoje a física chama de teoria das cordas, supercordas, enfim. Mas há uma conexão diferente quando você participa ao vivo. Você sintoniza com a energia que é diferente quando você assiste depois. Eu gosto de comparar isso, por exemplo, quando quem já comeu peixe aí, peixe que você pega na hora e faz e come, aquele peixe bem fresquinho, quando você compara com o peixe que você comeu depois de alguns dias congelados. É o mesmo peixe, só que o sabor é completamente diferente, né? Quem já experimentou aí sabe o que eu estou dizendo. Então, a participação ao vivo ela tem essa diferença. Além de você poder fazer as perguntas aqui e eu abordar, tem essa conexão do campo, que a compreensão e entendimento ela é muito superior quando você assiste depois. Claro, tem um benefício quando assiste depois, mas nada como assistir ao vivo, tá certo? Então, boa noite aí a todos. Então, vamos lá. O que a gente vai tratar hoje? Sobre como lidar com as emoções. Eu vou fazer uma abordagem hoje, uma abordagem mais ampla, porque quando a gente falou de ansiedade e de medo, a gente especificou isso, né? Então, vamos lá. O que acontece? Primeiro ponto, importante a gente saber, é que ter emoções é normal. Todos temos emoções. Todos temos raiva, todos temos agressividade, ciúme, posse, inveja, insegurança, etc. A questão que a gente vai tratar aqui é
quem controla quem. Essa é a chave. É você que controla suas emoções ou as emoções lhe controlam? Então, a pergunta é essa. Aí, para a gente iniciar aqui, né? Como é que vamos conseguir lidar bem com as nossas emoções? Como é que vocês lidam com as emoções de vocês? Cada um aí, certeza, pelo menos, tem uma emoção que vem mais à tona, né? Seja ciúme, seja raiva, seja agressividade, seja inveja, enfim, o que for. Alguém vem isso em maior intensidade, né? Então, como que você lida com isso? Será que a forma correta, Alexandro, de lidar com as emoções é expressando fisicamente? Sei lá, esmurrando, batendo a cabeça na parede e etc. Não, né? Aliás, isso só vai, além de, claro, desopila um pouco a tensão, mas solucionar não vai solucionar, só vai lhe trazer mais lesões, né? Será que a solução será comendo mais? Também não, né? Isso só vai, enfim, também trazer um pouco de alívio e engordar a pessoa, talvez, né? Se a coisa for muito calórica. Será que a solução será. Sabe aquela ideia, quando eu falei em comida agora, eu me lembrei dessa questão que acontece na terapia, né? Às vezes a pessoa busca terapias para desabafar. Ué, se for para desabafar, arranja alguém, algum amigo, alguma coisa, né? Terapia não é para desabafar. Terapia é para você se transformar. A gente vai falar sobre isso aqui. A mudança de programação, tá? Bom, voltando aqui. Então, será que o controle das emoções será dando vazão às emoções? Ah, veio e vou botar pra fora. Eu sinto raiva e boto para fora. Se a pessoa bateu, levou. Será que é essa aí a alternativa? Também não, né? Aliás, se você faz isso, você está apenas sendo dominado ou dominada, né, pelas emoções. Ainda mais, né? Então, cada vez que ela vem e você dá vazão, você está sendo dominado por elas. Você não está dominando, né? E então essa questão de botar para fora, ela, quando você faz isso, que você se sente mais, você vai acabar ficando mais dominado, né, por essas emoções. E acaba que, por mais que você ache assim que no início você vai se sentir bem, mas é um sentir bem ilusório, né? É muito importante isso aqui, porque é um sentir bem ilusório, porque em algum momento esse tipo de comportamento, quando a emoção vem e você extravasa sem as diretrizes que a gente vai passar aqui, isso em algum momento vai se voltar contra você. Eu me lembro de uma frase do Gandhi, que o Gandhi diz assim: olho por olho e uma hora acabaremos todos cegos. Então, a solução não é simplesmente você vem e reage, né? Não é essa a solução, né? Aliás, é muito. Eu ouço muito, né, principalmente por ser delegado de polícia e estar no meio, de as pessoas sempre defenderem ideias de acabar com a violência usando mais violência. E sempre, para mim, isso foi meio esquizofrênico. Esquizofrênico, claro, eu não estou atacando ninguém aqui. Mas esquizofrênico em que sentido? Como é que eu quero acabar com algo utilizando mais esse algo? Para mim, não faz sentido, né? É como querer apagar incêndio jogando gasolina. Não faz sentido. Não vai solucionar, vai piorar. E, aliás, pessoas que defendem isso também nem sequer estudaram bem história, né? Porque se violência resolvesse a questão, já teríamos resolvido desde a Idade Média, né? Em que houve o grande pico de barbaridades ali, né? Então não é esse o caminho, tá? Bom, será que o caminho, então, é reprimir as emoções, será? Quem é de vocês aí que reprime as emoções? Tem aquela música, né? Não se reprima, não se... bem novinha. Então, será que a solução é reprimir as emoções, né? E muitas pessoas, por exemplo, acreditam e agem assim, reprimindo as emoções. Veio a emoção, reprime, né? Então, muitos acreditam que a solução é reprimir, por incrível que pareça, né? E esse tipo de crença, esse tipo de comportamento, né, que as pessoas acham de reprimir a emoção, se deve muito, muito ao fato de que a sociedade nos ensinou isso,
que devemos reprimir as emoções, né? Aliás, pesquisas feitas por psicólogos, principalmente da Universidade de Stanford, chegaram à conclusão que olha só, quase 80% das doenças são causadas por emoções reprimidas. Quantas e quantas pessoas acreditam que as doenças que têm são doenças por aspectos físicos e não são? São porque o sistema imunológico, o sistema nervoso autônomo, não funciona direito em razão de emoções reprimidas. Olha só. Olha o impacto disso, né? Inclusive, tem relatos de pessoas, por exemplo, que tiveram um ódio intenso depois de determinada situação e, em seguida, desenvolveram câncer. Olha que simbólico. Porque o que é o câncer? É uma célula querendo matar uma célula saudável. Então, quando você tem aquela descarga de ódio, reprime e não segue as diretrizes que a gente vai tratar aqui, isso somatiza no seu físico. Então, qualquer coisa que você está sentindo em termos físicos, ele já veio de um tempo até chegar a se expressar no físico. Ó, a Beli falou, já reprimi uma raiva e tive uma paralisia facial. É isso aí. Ó. A gente vai ver aqui. Não é reprimir. Muito cuidado com essa questão da repressão. Pode ter problemas sérios, inclusive físicos. Tá certo? E, normalmente, a pessoa vai ter problemas no elo mais fraco, onde ela é mais fraca. Na garganta, ou no estômago, ou no rim, ou no fígado, ou enfim, vai ser algum momento. É que nem quando você puxa uma corda, né? Ele vai se partir no elo mais fraco. Então, isso varia de pessoa a pessoa. Agora vai ter problema, né? Então, então, Alexandre, qual é a solução? Né? Quem é que sabe aí qual é a solução? Qual é a solução para lidar com as emoções? Né? Tudo bem. A solução é a seguinte, a gente vai tratar disso aqui. A gente tem que transformar a emoção. É o que a psicologia chama de sublimação, de você expressar corretamente. Esse é o caminho. O caminho para lidar com as emoções é expressá-las corretamente. Alguém colocou aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Passei um período de muita raiva, fiquei rouca e com diversas manchas roxas no corpo. Então, rouca por quê? Porque já afetou o elo mais fraco. 2 elos, no caso, né? Garganta e pele. Tá? Então, isso é variável. E também é simbólico, né? Porque a pele é o tecido que a gente mais tem contato com a realidade externa. Então, essa raiva, normalmente, né, Ana Luísa, pode ter sido relacionada a algo externo, né? Que você não tolerou, né? Então, você quis falar algo e não pôde e não tolerou. Então, expressou aí na rouquidão e na pele, né? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. O Caio também falou, aparece até mancha na pele, isso. Então, a mancha da pele é muito isso, tá? De receptividade à realidade externa. Então, as emoções, elas não devem ser controladas no sentido de reprimir ou dar vazão fisicamente, nem pela alimentação, nem por alívios ilusórios, nem por dar vazão de qualquer jeito, nem muito menos aquela repressão mesmo. Muito cuidado com essa questão da repressão, das emoções. Tá? Então, o caminho para lidarmos bem com as emoções é pela mente. Não é direto nas emoções. A mente ela está um nível acima das emoções. Né? Então, Einstein já falava isso. O elemento chave de transformação está um nível acima do problema. Não está dentro do problema. O que está acima das emoções são a mente, esse que a gente vai tratar aqui. Tá? Então, nós temos 3 passos aqui. Primeiro passo. Então, como é que eu vou utilizar? A pergunta é essa, né? Como é, Alexandre, que eu vou utilizar, então, minha mente para conseguir lidar bem com as emoções, né? Boa noite a todos aí, já não consigo acompanhar aqui, tá? Boa noite, quem está chegando aí, sejam bem-vindos, bem-vindas, tá? Então, primeiro passo, reconhecer. Reconhecer que você tem determinada emoção. Raiva, medo, tristeza. Segundo passo, aceitar.
Se você rejeita, se você esconde ou se você nega, não deu o segundo passo. Né? E o terceiro passo é superar. Superar canalizando adequadamente a energia. Porque emoção é energia. Emoção é vida. Vou ficar falando um pouquinho no YouTube e Instagram aqui, né? Emoção é energia, emoção é vida. Tanto é que a palavra emoção, ela deriva de movere, de mover. Então, a emoção, ela impulsiona, as emoções nos movem, porque são uma fonte de energia. Aí você vai reprimir isso. Né? Se a gente neutraliza essa energia, falta energia. Energia para o dia a dia, né? Se a gente usa erradamente a energia, também falta energia. Se a gente reprime, a gente fica sob o domínio das emoções. Porque reprimir significa dizer, ela não teve o seu fluxo. Então ela ficou aprisionada, então eu fico prisioneiro dela. Tá? A gente vai falar sobre isso aqui. Então, vocês estão entendendo aí todos? Tá dando para acompanhar aí? Como é que tá aí? Tudo bem? Boa noite, Cida. Então é o seguinte, então vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo, a primeira estratégia, né, vamos dizer assim, é reconhecer as suas emoções e saber que ter emoções é natural. Por que isso, Alexandre? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar a emoção, é incrível. Principalmente quando essa emoção ela é passível de crítica por parte das outras pessoas. Né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, corriqueiro, né? Raiva do filho. Ora, qualquer pessoa aí, quem é pai, quem é mãe aí, sabe que eu estou dizendo isso, já sentiu raiva do filho, ou não? Né? Ou eu estou mentindo aí? Quem já sentiu raiva do filho? Bota aí para eu saber, tanto o YouTube aí como o Instagram. Bota aí, sim. Né? Quem já teve raiva? Agora, verdade, hein? Verdade. Quem já sentiu raiva do filho, né? Eu até hoje nunca conheci ninguém que nunca teve raiva do filho. Né? E por que isso? Porque é normal. Tá tudo bem. Né? Ter emoções é tão natural quanto você ter seu braço. Ou qualquer outra parte do seu corpo. Aí, sim, sim, sim. Né? Vou, por exemplo, pegar aqui o exemplo do braço. Você está lá cozinhando, aí, pum, queima o braço. Né? Você vai ficar, pô, mas que porcaria desse braço. Você vai fazer isso? Não, né? Você não vai ficar chateado porque você tem o seu braço. Né? Do mesmo jeito, você não deve ficar chateado ou chateada porque tem determinada emoção. Né? Isso demonstra apenas que você é ser humano. Você não é um robô. Né? Eu me lembro até dessas coisas de internet, quando a gente vai fazer as coisas lá, a gente tem que clicar lá e dizer, você não não sou um robô. Né? Pronto. É isso. Quando vem a emoção, você está dando um clique dizendo, eu não sou robô. Né? Eu sou gente. Né? Então, o primeiro passo é isso aí. Tá? Então, não fica com essa neura. Não. Reconhece a emoção e aceita. Né? Então, esse raciocínio que eu estou falando para as emoções é o mesmo raciocínio que temos no nosso corpo físico. Né? É a mesma coisa. Eu aceito que eu tenho meu braço. Eu também tenho que aceitar que tenho minhas emoções. Certo? Eu vou dar outro exemplo aqui. Quando a gente tem vontade de urinar, né? Você fica pensando assim, mas peraí, será que isso é correto? Será que não é? Você fica pensando assim? Não, né? Ou quando você tem sede, quando você tem sono. Isso vem, né? Então, assim também são as emoções, elas vêm. Né? Então, é da nossa natureza ter emoções. Né? É importante compreender isso aqui. É o primeiro passo. E não adianta você querer impedir as emoções. Não adianta, porque a natureza sempre vence. Adianta você querer segurar o xixi? Você pode até segurar, mas vai chegar um tempo que você não vai segurar. Você não vai. Né? A segurar o sono, você vai aguentar, você pode aguentar segurar o sono um dia, 2 no máximo, depois não aguenta. Né? Fome, do mesmo jeito. As emoções também. Só que as emoções são mais intensas, porque elas, por exemplo, as emoções estão 2 níveis acima do físico.
Então elas são mais potentes, tá certo? Por isso que a gente chama de energias emocionais, tá? Então, a emoção está aí e ponto final. Né? Aquela história, aceita que dói menos, né? E aí a questão é, onde ficam as emoções? As emoções ficam em nossa, vamos chamar assim, de mente subconsciente. São programações. Né? Mas o passo é, o que você deve fazer é reconhecer essa emoção, aceitar, entrar em contato com ela, respeitando a existência dela. Porque quando você respeita uma emoção, você está respeitando a si mesmo, ou a si mesmo. É um autorrespeito também, porque isso é uma natureza sua. E aí, em seguida, depois desses passos, reconhece, aceita, acolhe, aí você pode dar um direcionamento adequado. A gente vai tratar aqui disso aqui. Então, a diferença é o que você faz com a emoção. Porque, repito, a emoção é uma energia. A grande problemática que a gente vivencia na sociedade é ou repressão ou mau direcionamento das emoções. É por isso que a gente está vivenciando esse tumulto todo aí em sociedade, problemas, conflitos, que realmente pipocou aí depois da pandemia. Né? Por que pipocou? Principalmente por a questão o enclausuramento, né, o fechamento, essas coisas, potencializaram o vir à tona problemas nos relacionamentos. Porque a gente descobre, a gente vai tratar disso aqui, a gente descobre nossas emoções através do outro. Essa é a chave. Né? Então eu vou perguntar a vocês o seguinte: onde está o verdadeiro controle sobre as nossas emoções? Quem está acompanhando aí? Bota aí. Onde está o verdadeiro controle sobre as nossas emoções? O que, é que vocês acham? Pelo que a gente já falou até aqui. Né? Onde? Sabe onde é que está? No autoconhecimento. Ah, como é que é isso, Alexandre? Vamos lá. Aqui você precisa se perguntar o seguinte: quais emoções eu sinto? Você tem que parar para analisar isso. Né? Se você não parar para analisar, você vai ficar naquela coisa de deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí Deus sabe o que vai acontecer. Né? Você tem que se perguntar, quando eu as sinto? Quando eu sinto essas emoções? É quando? É quando eu estou no trânsito, alguém me corta? É quando o chefe me critica? É quando o esposo ou enfim, o cônjuge fala algo de mim? Quando é? E como essa emoção se inicia? Porque ela tem um passo a passo inicial. Ela não vem do nada e bum, você está dominado por um espírito. Não é isso. Ela tem uma fase inicial e ela surge de alguma forma. Né? Ah, alguém começa a falar tal coisa, então eu começo a sentir um coração palpitando, daqui a pouco o sangue sobe para a cabeça, daqui a pouco eu já estou pensando outras coisas, daqui a pouco eu já estou xingando a pessoa, enfim, tem um passo a passo. Né? E aí você vai ter condições de refletir sobre a emoção. Né? Acho que precisamos ter inteligência emocional para não se afetar com... Aí vamos falar sobre a questão da inteligência emocional aqui. Vamos saber o que de fato é essa danada de inteligência emocional. O que é equilíbrio emocional? Tem muita gente que entende diferente, está com entendimento equivocado sobre o equilíbrio emocional. Né? Então, nesse ponto aqui, a gente tem que ter clareza de 3 aspectos aqui. Importante isso aqui. Boa noite a todos aí chegando, Paloma. Primeiro ponto, a responsabilidade sobre as minhas emoções é 100% minha. 2, a responsabilidade sobre as emoções do outro é 100% do outro ou da outra. E 3, a responsabilidade sobre as emoções num contexto de relacionamento é 50% para cada um. Quando eu estou falando de relacionamento aqui, eu estou falando de relacionamento enquanto entidade autônoma casal. Tá? Porque, por exemplo, pegando aqui o caso de casal, você tem a individualidade
A, de uma pessoa, a individualidade do B, e você tem a entidade casal. Tá? Então, as emoções de um é 100% dele, a responsabilidade das emoções do outro é 100% do outro, mas enquanto instituição casal é 50% para cada um. Né? E para vocês entenderem isso, por exemplo, sei lá, quem aí participa de assembleias e tal, sei lá, Assembleia dos Engenheiros, né? Ou então vou pegar aqui, Assembleia dos Deputados, por exemplo, né? Existem as individualidades, deputado A, deputado B, deputado C, e existe a entidade Assembleia. Né? Então, cada um integra uma entidade, né? Mas tem a sua individualidade. Então, no caso de relacionamento, as emoções no tocante ao casamento, a relação de casal, é 50% para cada um. Certo? Pois bem. Então, aí vamos supor o seguinte, pegando aqui o gancho, né? Suponhamos que você sente raiva do seu cônjuge. Né? Pode ser namorado, tá? Pode ser noivo, pode ser amigo, pode ser chefe. Eu vou pegar aqui só como exemplo, tá? Só para facilitar aqui o entendimento. Aí você tem raiva lá do seu cônjuge, por exemplo, aí você pensa assim, ele ou ela me fez ficar com raiva, né? Assim que você pensa? Né? Estou adivinhando aqui a mente de vocês. Ele ou ela me fez ficar com raiva. Né? É isso que eu ouço o tempo inteiro. Né? Só que, no entanto, olha só, não é bem assim. Vamos entender isso aqui agora. Né? Primeiramente, nada, nem ninguém tem poder sobre mim, a não ser que eu permita, consciente ou inconscientemente. Ou seja, nada nem ninguém tem poder sobre você, a não ser que você permita. De algum modo. Então, não é o outro que te fez raiva. O outro, ou a outra pessoa, é apenas um instrumento da vida para que você tenha contato com a sua raiva. Estou falando aqui raiva como exemplo, qualquer sua emoção outra aí. Para você poder reconhecê-la, aceitá-la e direcioná-la corretamente. Porque pensem bem aqui comigo. Né? Não precisa só acatar o que eu estou dizendo, não. Vamos raciocinar. Né? Vamos usar isso aqui. Vou perguntar para vocês aqui. Como é que eu consigo domar um leão? Vamos supor que eu, sei lá, eu trabalho aí no circo ou qualquer coisa, eu preciso domar um leão. Como é que eu consigo? Responde aí para mim. Como é que eu consigo domar um leão? Vamos colocando aí, eu quero acompanhar isso aqui. Será que eu consigo domar um leão lendo livros? O que vocês acham? Eu consigo domar um leão lendo livros? Procura aqui algum livro aqui, Como Domar Leões. Aí pronto, eu consigo domar um leão? Será que eu consigo domar um leão assistindo filmes? Vou assistir filmes lá e vão explicar como domar um leão. Ou ouvir uma aula, vou lá no YouTube, Como Domar um Leão. Será que é assim que eu consigo? Aí, já responderam, não, né? Com a Glock, você não vai domar, não, você vai matar, né, o leão. Né? Mas não matem suas emoções, né? Senão vocês viram robôs. Então, para domar um leão, o que eu preciso fazer? Praticar. E para isso, para praticar, eu preciso de quê? Responda aí. Interagindo com o leão, exatamente, eu preciso praticar. E para praticar, eu preciso de quê? Eu quero domar um leão. Vocês me responderam, eu preciso praticar. E para praticar, eu preciso de quê? Para domar um leão, eu tenho que praticar. Para praticar, eu preciso de quê? Do leão! Do leão! Então, se você
É uma pessoa, por exemplo, supondo, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Supondo que você é uma pessoa impaciente. Olha, já colocaram aí também, né? Paciência, disciplina. Supondo que você é uma pessoa impaciente. Então, minha pergunta é: de que tipo de pessoa você precisa para desenvolver sua paciência? De pessoas que coloquem sua paciência à prova. O pessoal está rindo aí. Tá bom, pelo menos agora tô vendo aí que a coisa está fazendo sentido, né? Então, se eu quero domar um leão, eu preciso praticar. Se eu quero praticar domar um leão, eu vou ter que me deparar com um leão. Então, se eu tenho impaciência, eu quero ter paciência, eu vou ter que me deparar com pessoas que vão torrar minha paciência. Né? Faz sentido isso? Então, quando você se depara com essas pessoas, é aí que você vai realmente demonstrar o seu grau de paciência. E olha só que interessante. Isso está, inclusive, no livro tibetano dos mortos, no Bardo Todou. Que a vida, ela tem uma inteligência tal, e chame-se isso que vocês quiserem, tá? Deus, inteligência suprema, não importa. A vida existe uma inteligência por trás, uma sabedoria por trás dela, que ela só permite que você vivencie uma realidade através da qual você tem a possibilidade de crescer com ela. E a partir do momento em que você aprende a lição daquela situação, ela some. É incrível. Então, no momento em que, por exemplo, você começa a lidar com pessoas impacientes para testar sua paciência, e quando você desenvolve um bom grau de paciência, essas pessoas vão deixar de aparecer em sua vida. Os problemas vão mudar de figura, mas aquele mesmo lá não vai ter mais. Quer ver um outro exemplo muito comum? Ciúmes. Quem é que tem ciúmes aí? Primeiramente, se você tem ciúmes, ok, tudo bem, a gente já viu aqui, né? Tudo bem, você é gente, você não é robô, ok. Mas o ponto aqui é, primeiramente, reconheça que você tem, aceite para poder refletir e superar. Né? A superação que a gente fala aqui é o direcionamento adequado. Tá? A pergunta-chave aqui é o seguinte: bom, você reconheceu, sabe que tem. Então a pergunta é: o que está por trás do ciúme? Essa é a chave aqui. Essa é a pergunta-chave que você tem que se fazer. Primeiro você tem que reconhecer que tem. Isso não é muito difícil. Né? Até porque as pessoas vão dizer isso. Né? A pessoa com quem você se relaciona, enfim, vai lhe dizer isso. Mas aí, o que está por trás do ciúme? Esse é o ponto-chave. Porque se o ciúme é emoção e veio, há algo que precisa ser trabalhado e engrandecido em você. Ó, insegurança, olha só, o pessoal está antenado aí, hein? Isso é uma das possibilidades. Quer ver o que pode estar por trás também da questão do ciúme? Medo de perder a pessoa amada. Sabe aquela história? Uma vez eu vi enfim, essas piadinhas de internet, dizia assim, trago a pessoa amada em 2 dias. Aí embaixo tinha assim, e leve de volta em 24 horas se você não gostar. É bom, é uma garantia, né? O cara deu uma garantia boa, né? Mas enfim, então o que está por trás do ciúme? Primeiro, é perder a pessoa amada. Né? Aliás, como se pudesse perder, né? Isso é uma das programações que a gente vem sendo cultivado, perde a pessoa. Não, a gente não perde ninguém. A gente pode perder coisas, mas pessoas não. Né? Pode perder um chinelo, alguma coisa. Mas pessoas a gente não perde. Tá? E para quem tem esse medo, né, uma boa reflexão é: você não nasceu com um cordão umbilical com essa pessoa. Até onde eu sei, o cordão umbilical foi com a mãe. Né? E muito provavelmente você vai morrer
ou a pessoa vai morrer de forma diferente de você. Não vai ser uma comoriência, né? Morrer ao mesmo tempo os dois. Então isso é uma boa reflexão, né? Se você não veio de cordão umbilical com outra pessoa, né, e não vai morrer junto com outra pessoa, o que a vida quer lhe dizer? Né? Pois bem, então tem a questão do medo de perder a pessoa, tem a questão da insegurança que vocês falaram aí, é um dos aspectos também muito presente na questão do ciúme. Pode ser carência, pode ser baixa autoestima, pode ser a necessidade da pessoa de se sentir valorizado ou valorizada, pode ser necessidade de aceitação, pode ser dificuldade de lidar com a liberdade do outro. Olha só que interessante isso aqui. Ah, como assim dificuldade de lidar com a liberdade, Alexandre? É porque quando você verdadeiramente ama, você liberta, você não aprisiona. Uma das grandes programações erradas que são passadas dentro do inconsciente coletivo, geração por geração, reforçada em novelas, etc, etc, é essa ideia de que ciúme tem a ver com amor. Não tem. E se tiver, na verdade, é um amor adoecido. Porque o verdadeiro amor, ele liberta, ele não aprisiona, não tem esse negócio de posse, você é meu, você é minha, não. Repito, o cordão umbilical é com a mãe, e mesmo assim é cortado. Ninguém tem a posse da outra pessoa. Cada um tem sua individualidade. E quando você se relaciona com alguém, uma relação tem que ser uma relação de crescimento mútuo, de contribuição, entender, atender e compreender a dinâmica do outro. Não é de exigência, de crítica, de mimimi, de pressão, de onde é que você está, e você é meu. Não tem nada a ver com isso. Aliás, o padre Antônio Vieira, num de seus sermões, com muita maestria, falou sobre isso. O amor não tem nem porquê nem para quê. Porque ele diz, olha, se você ama porque alguém lhe ama, isso não é amor, isso é retribuição. Se você ama para que ele ame, isso não é amor, isso é interesse. Então o amor não tem nem porquê nem para quê. Ele se basta no ato em si. Naquilo que você faz, isso é basta. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Eu me realizo nisso aqui, ponto final. Pronto. Né? Então isso é uma ideia mais próxima daquilo que a gente entende, que ainda não é muito distante daquilo que de fato é, chamado de amor. Né? Mas, pois bem, então qual é a solução aqui? Né? Quem é que sabe aí? Qual é a solução para o ciúme? Qual é o comprimido que a gente compra na farmácia para resolver isso? Né? Estou acompanhando aqui a mensagem de vocês. Né? Tudo bem. Bom, então, qual é a solução? Qual é a solução? Qual é a solução? Qual é? Né? A solução é a pessoa ciumenta, amor próprio, eu gostei. Né? Gostei disso aí. A solução é a pessoa ciumenta fazer por si mesmo ou por si mesma o que espera que o outro faça. Eu vou repetir. A solução. Ciúme hoje está fora de moda. Cônjuge de vida. Pois é, então, a solução é a pessoa agir em favor de si mesma. E aí, olha só que interessante, né? Se você espera que o outro faça, você abre mão do seu poder. Você se coloca nas mãos do outro. Por isso que tem todo esse grau de sofrimento. Porque se nem você faz aquilo que é melhor para você, você vai ficar esperando que o outro faça. É aquela história, se você não tem, que falou aí, né? Se você não tem amor próprio, como é que você quer que as outras pessoas lhe amem? Não faz sentido. Se nem você se ama, como é que as pessoas vão lhe amar? Não entendo isso. Para mim não faz o menor sentido. Né? Então, é a mesma dinâmica também, muito parecido com a questão da dinâmica do perdão. Né? Nós vamos fazer uma live mais para frente só sobre perdão. Que é bem, vamos falar de 4 passos
da questão do perdão, tá? Então, e aí é interessante o seguinte, que em geral, aliás, só para complementar um ponto aqui, quando eu digo que a pessoa ciumenta tem que agir em favor de si mesma, ou seja, fazer por si mesmo o que espera que o outro faça, isso está muito relacionado a você buscar um sentimento de autossuficiência. Porque o que acontece muito do ponto de vista terapêutico, muito, é as pessoas revelarem problemas na fase adulta de carências que tiveram na fase de infância. E trazem aquela programação de infância para a fase adulta e mistura tudo. Tem sido um grande problema isso aí, né? Então, e aí é interessante o seguinte, que em geral, por trás de todo excesso emocional, existe uma carência, tá? No geral, por trás de todo excesso emocional, ciúme ou o que for, ciúme, raiva, enfim, há uma carência. Por isso que você deve se perguntar, né? Qual é a minha necessidade por trás dessa emoção que eu tenho? Tem que fazer essa pergunta. Qual é a minha necessidade por trás dessa emoção, dessa raiva, desse medo, desse ciúme, e etc. E aí, então, você mesmo ou você mesma deve buscar suprir a si mesmo ou a si mesma, escolhendo caminhos e atitudes que lhe façam se sentir bem, que lhe façam se sentir feliz, que lhe façam se sentir confortável. A pessoa aí falou equilíbrio emocional. O que é equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional não significa você ser calmo o tempo inteiro. Não significa ser pacífico o tempo todo. Equilíbrio emocional não é você se entregar às emoções negativas, mas também não é você agir feito robô. Não é isso. Não é nem 8 nem 80. Por isso que é equilíbrio. Está no meio. Equilíbrio emocional é você saber trabalhar as emoções egóicas e evoluir a partir delas. Então, e aqui é a chave, né? Porque quando eu falo saber trabalhar as emoções egóicas, eu vou falar só um pouquinho aqui, questão técnica isso aqui, porque é uma peça-chave de entendimento isso aqui. A gente tem que saber a diferença entre o ego, que é a aparência, da nossa essência interior. Tá? Então, o que é o ego? O ego é uma máscara. O ego é uma aparência, é aquilo que parece ser. Então, é uma máscara que a gente usa, simbolicamente falando, né, estou falando, que está cheia de preconceitos, que está cheia de tabus, que está cheia de crenças, que em nós foram programadas. Programadas por quem, Alexandre? Pela sociedade, pela família, pela cultura, pela escola, enfim. Por novela. É o que a psicologia chama de inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? É o que a gente aprendeu a fazer que está permeado na sociedade, que veio sendo transmitido de geração para geração. E nessa transmissão acabou se reforçando determinados comportamentos como se fossem corretos. Né? Cultura, por exemplo, novela. Novela é muito simbólico isso aí. Né? Qual é a programação que novela passa? Né? Sempre tem alguém, sei lá, sempre tem alguém que quer passar a perna no outro, que o outro que trai o outro, ai meu Deus, a vida acabou, aí quer matar o outro, enfim. E quando você vai consumindo aquilo e você vai introjetando que aquilo é uma programação, quando você vivencia aquilo, adivinha o que você vai executar? Vai executar aquilo. Né? Aí a pessoa diz, mas novela é aquilo que é. É aquilo que é. A porcaria que é. Não é? Porque você tem que canalizar adequadamente as emoções, não é fazer tudo isso que a gente está falando aqui, de dar vazão a qualquer custo, ou de reprimir, ou de esboçar isso fisicamente, não é isso. Você tem que usar a mente. Família nos passam programações também equivocadas. Né? Pensem aí, o que os seus pais lhes ensinaram? Né? Pai e mãe.
Ah, falou que homem não chora? Isso pode ter tido implicações em sua vida. Ah, que mulher não pode confiar? Isso pode ter tido implicações na sua vida. E está tendo até hoje. Principalmente infância, porque de 0 a 7 anos a gente é como uma esponja, né? Absorve tudo. Principalmente quando vem de pai e mãe, que são as primeiras autoridades para uma criança. Então é muito comum adultos terem problemas psicológicos e emocionais por programações equivocadas de pai e mãe. Né? Então, eu posso usar vários exemplos aqui. Isso acontece com a dinâmica de poder, de superioridade, de mentira, de suborno, de fofoca, de xeretice. É o tempo inteiro isso a gente vê em novelas e vê por aí. E as pessoas entendem que essa é a programação, é isso mesmo, é correto, é isso aí. E não é. Mas não é mesmo. E, aliás, xeretice não tem limite, né? É as pessoas querendo se chafurdar na vida dos outros. E é incrível isso. Eu tava. Sei lá, a pessoa diz assim: sei lá, minha sogra tá brigando com o marido dela, quer saber o que eu posso fazer. Pô, ela veio te pedir ajuda? Não. Ela veio pedir sua opinião? Não. Então fica no teu canto. Vai ficar xeretando? Não. Aí eu tava vendo um dia desse como é? Aquela mulher do Big Brother que. Carol Conká. Pronto, veio. Eu tava vendo aí foi impossível não ver, né? Nos comentários, né? Internet e tal. Aí dizer assim, a Carol Conká saiu com 99% dos votos. Aí tem uma pessoa que botou embaixo assim, pois é, e 1% das pessoas estão tomando conta da própria vida. Eu achei fantástico isso, né? Saiu com 99% de votos e 1% de pessoas que estão tomando conta da própria vida. Né? É incrível isso. Eu me admiro. E, na verdade, quando você bota assim, BBB e tal, ora, por que as pessoas assistem BBB? Sabe por quê? Porque as pessoas, funciona como um anestésico. As pessoas saem, não querem pensar nos próprios problemas e projetam aquilo num programa, fogem da própria análise, adotam uma atitude covarde, de ao invés de pensar nas próprias situações, fica projetando nos outros e vê que quando o outro tá mal, diz, então tá bom, então eu tô bem, porque se o outro tá mal, tanto quanto eu, então tá tudo bem. Pô. Então, enfim, né? São programações que a gente vê o tempo inteiro, eu vejo, né, isso enquanto terapeuta, que se a programação não é modificada, vai rodar, é que nem programa de computador, já falei sobre isso em lives anteriores, né? Quando entra uma programação, ela vai rodar e vai trazer efeitos correspondentes, né? É que nem quando você vai no computador, quando você aperta o A, vai aparecer um A no arquivo. Por quê? Porque está programado que se você apertar o A, sai o A. Mas se você for entrar lá, sei lá, painel de controle, não sei o que, teclado, e dizer que se você apertar o A vai sair um ponto, quando você apertar vai sair um ponto. Porque você mudou a programação. Com a mente humana é assim também. Então, qual é a sua programação de poder, de superioridade, de mentira, de suborno, de fofoca, de xeretice? Se você não mudar a programação, vai ficar rodando essa aí. E sinto muito, vai lhe levar a problemas. Né? Agressividade, isso é muito comum também. Né? Então, por exemplo, muitas pessoas entendem que, por exemplo, que a agressão educa, que é correto educar os filhos agredindo. Eu não estou falando aqui de corrigir com disciplina. Estou falando de agressão. Né? São duas coisas completamente diferentes. Eu me lembro, eu era, sei lá, acho que eu tinha 14 ou 15 anos, morava no bairro aqui de Natal chamado Cidade Jardim, e aí eu tinha ido, nunca fui muito assim de farra, mas nesse dia eu tinha ido para uma festa, num local, enfim, que tinha um circo, uma lona e tal, eu acho que o nome era Padang Folia. Quem tem aí 40 anos ou mais, acho que vai, e é aqui de Natal, vai saber o que eu estou dizendo. Então,
Ó, alguém colocou aí, é só ligar o botão do foda-se e acaba 80% dos problemas. Mais ou menos, né? A depender de qual é a motivação do foda-se, desculpe a expressão, pode resolver uma boa parte, né? Mas não é a solução. A solução é você canalizar adequadamente. Se você liga, entre aspas, que você falou aí, o foda-se, mas canalizando a energia adequadamente, sim, tá? Mas não é porque você ligou o foda-se, é porque você canalizou a energia adequadamente. Mas eu vou falar aqui de estratégia sobre isso também. Mas então, só para recapitular aqui, eu tava nessa festa e tal, tinha uns 14, 15 anos, aí fui para a festa, aí voltei e o sol já estava raiando, né? Aí cheguei e tal, a festa era um sábado, cheguei no domingo, aí fui dormir e tal, acordei, já era, sei lá, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, e minha mãe era cabeleireira, né? E o salão era anexo à casa da gente. Então, eu acordei e tal, aí fui almoçar, aí quando eu vejo, vem mamãe, por ser cabeleireira, cara, ela tava com uma escova na mão, aí já veio e disse, você fica dando os telefones para qualquer vagabundo e tal, e me deu umas pancadas com a escova. Né? Foi a única vez que eu me lembro, né, que minha mãe agiu assim, né, comigo. Né? Mas aí o que acontece? Não foi agressão por agressão, foi um disciplinamento. Por quê? Porque eu fui para farra e bebi um pouco a mais. Nessa época, por longos anos, eu cheguei a beber. E tive contato com algumas meninas na época, sei lá quantos, mas foram mais de 5. E eu caí na besteira de dar o telefone de casa. Na época não tinha celular, não existia celular. Estamos falando aí, sei lá, de 1994, 95, sei lá. Então não tinha celular. Aí eu dei o telefone fixo de casa. E era o mesmo do salão de beleza da minha mãe. E era um domingo, era o dia que ela mais trabalhava. Então ligava não sei quem, sei lá, Roberta, Renata, Carla, não sei o que e tal. E ela atendendo e quero falar com a Alexandra, quero falar com a Alexandra. Aí ela ficou puta da vida. Mas por que eu falo que foi disciplinamento? Porque depois desse dia, eu não dava o telefone de casa, mas nem sob tortura. Podia ser Gisele Bündchen na minha frente, que eu não dava o telefone de jeito maneira. Né? Então, ó, disciplinou. Nunca mais ela teve problema. Né? Pois bem. Então, como é que estamos no horário aí? Estamos já fechando, né? Então, quando recebemos informações, venham de onde vier, tá? Ou de quem vier, sociedade, cultura, novela, de onde for, né? Big Brother, sei lá, né? Nós devemos analisar bem, porque senão corremos o risco de agirmos por impulso, por alguma programação que já foi implantada. Ou então a gente joga a responsabilidade no outro. Ou então a gente age como robô, sem pensar, sem ter bom senso. Então, muito cuidado com isso aí. Tá? E aí, tomando como exemplo ainda a agressividade, é muito comum a gente ver a pessoa ser extremamente agressiva ou até arrogante e diz que está defendendo algo ou alguém. Mas, na verdade, ela está defendendo o seu ego. Aliás, normalmente, quem age com agressividade ou com arrogância, ela esconde, no fundo, na verdade, ou medo, ou um vazio interior, ou uma carência afetiva, normalmente relacionado ao pai, seja porque não teve o contato com o pai, seja porque o pai excluiu, teve algum problema, enfim. Ou ainda uma insegurança sobre o seu real valor. Por quê? Porque uma pessoa realmente segura de si, ela não usa mecanismos para tentar impor ao outro a sua suposta superioridade. Né? Tá? Então, a chave aqui, portanto, é superar a emoção e canalizá-la adequadamente. Deixa eu ver como é que tá aqui. Já estamos fechando o horário, né?
Deixa eu ver aqui. Perguntas. Como é que estão? Estão entendendo? Como é que está aqui? Como Sheila conseguiu? Conseguiu o quê? Sua mãe é uma mulher raiz, tem muito conhecimento, é verdade. Minha mãe faleceu há mais ou menos. Tem mais de 7 anos. Ela deveria ter dado com cabo de vassoura. Não, mas não precisou ser cabo de vassoura. Com a escova já funcionou, tá vendo? Talvez se fosse cabo de vassoura fosse agressão, né? Mas o objetivo era disciplinar. Né? A diferença é só essa, pessoal, porque assim, às vezes, objetivamente, né, olhando, a gente vê um comportamento que às vezes a gente interpreta de uma forma e pode ser completamente outra. Né? Por exemplo, você pode ver um João batendo no filho. E você pode ver Francisco batendo no filho. Mas a questão é, qual é a motivação do João e qual é a motivação do Francisco? Se o João está batendo no filho, tendo como motivação um disciplinamento, tudo certo. Claro, com moderações, né? Não vai bater em órgãos vitais, pega a mão, enfim. Mas não estou estimulando isso não, tá? Porque senão dá problema para mim. Eu estou dizendo apenas que se ele está fazendo isso com disciplinamento, do ponto de vista psicológico, essa pessoa age com equilíbrio. Agora, se o Francisco está batendo porque está despejando raiva, ódio, rancor, então ele está agindo apenas com mera agressividade, aí, né, ele está no desequilíbrio de suas emoções. Tá? Então, veja, objetivamente, é um pai batendo no filho, só que tem realidades psicológicas diferentes por trás. Né? Mereceu, né? Com 14 anos. O que mais aqui? Eu não sei se eu tenho aqui. Como é que tá o YouTube? Tudo bem. Pessoal, então, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Tem mais perguntas. E o seu Theo, você não passa mais para ninguém? Não, não preciso mais. Deixa eu ver. As palmadas anteriormente valia a pena. Tudo depende da questão do disciplinamento, né? O que mais? Tem alguma dica para o nosso equilíbrio emocional dentro dessa pandemia? Bom, tem muitos aspectos que eu ainda... Já que o meu comprometimento é a gente ficar aí de 8 às 9, né? A gente voltar a falar sobre isso na próxima live, tá? Deixa eu ver aqui tem mais alguma coisa. Disciplinadora, né? É top. Que tipo de emoção me vem em razão da pandemia? O que é? É medo. Se for medo, eu sugiro que vocês se hospitalizar, será que alguém meu vai acontecer tal coisa? Enfim, vem algum tipo de angústia. Assista aí umas 3 lives para trás que eu falei sobre ansiedade. Foram mais de 2 horas falando sobre ansiedade. Tá? Mas se vem esse aspecto que a gente está tratando aqui, a chave é que emoção me vem e que elemento eu preciso trabalhar em mim para que eu tenha equilíbrio no fazer, no sair, no ter os contatos. Né? E uma boa chave disso, eu vou falar um pouco mais disso na live que vem, vamos fazer assim, eu vou continuar. Próxima terça-feira, eu vou continuar falando sobre o controle das emoções. Vou falando aqui, aproveitando que meu filho entrou aí, ó. Eu sempre vou procurar falar nas minhas lives de uma forma que até meu filho de 9 anos entenda. Beijo, Bibi. Então, uma chave de você fazer um controle, quando você entra no turbilhão emocional, a primeira providência é sai dele. Não se entrega ao turbilhão emocional. Alguém lhe xingou. Aconteceu algo na pandemia. Fecha, abre e tal. Enfim, alguém lhe passou para a perna, alguém lhe mentiu, qualquer coisa. E veio a emoção,
está perdido. Tá? É como você querer deixar que, sei lá, você monta num cavalo e deixa ele levar para onde ele quiser. Você não tá no domínio. Eu vou abordar sobre isso na próxima live, terça-feira. Então você não está sob o domínio. Então você tem que se acostumar a ter um momento de silêncio, de focar na sua respiração. Eu vou dar umas diretrizes sobre isso. Focar na sua respiração. Porque só quando você já faz isso, você já dilui bastante a pressão da emoção que vem naquela hora. Né? E aí, com isso, quando você para, veio a emoção, você detecta. Né? Porque normalmente você já vivenciou aquilo. Dificilmente é a primeira vez. Né? Então você detecta aquilo, para, respira. E quando você se rebaixou para as emoções, no momento que você faz isso, você volta um pouco para a razão, o controle mental. Né? Então a sua chance de fazer uma besteira é menor. E quanto mais você conseguir se distanciar daquele turbilhão, melhor. Então é como se você tivesse assim, sei lá, você está numa praia e vê um tufão. Né? Qual é a primeira providência? Você sair dali. Né? Depois você vai ver, você vai refletir, mas você tem que sair dali. Né? Então, o que eu posso dizer assim de dica mais geral, em termos de pandemia, é isso aí. Tá? Então, deixa eu ver só mais aqui para a gente fechar. Já passamos do tempo. Falta de carinho corporal com os filhos e familiares. Amor próprio e tal. Como explicar para as crianças que não pode abraçar e beijar tios? Como é que você explica? Não explica, você faz. As crianças seguem o exemplo dos pais. Tá? Se você só falar e fizer diferente, as crianças não vão fazer. Faça. Tá? Não, falar não vai resolver muita coisa, não. Faz que as crianças seguem. Né? Aqui também, por exemplo, os meninos começaram a ver eu e minha esposa usando máscara, se cuidando e tal. Agora eles já estão acostumados. É difícil explicar. Explicar não é difícil. Né? Faz. Tá? Como vai ficar a cabecinha das crianças após a pandemia? Depende. Como que você está lidando com isso com elas? Né? Está passando confiança, tranquilidade? Está explicando a situação? Né? Ou está fazendo, ai meu Deus, alguém vai morrer, morreu não sei quem, cuidado, podemos morrer e tal. Aí, claro, a criança vai ficar pilhada, né? Você está pilhado ou pilhada, né? Então, até uma das perguntas que me fizeram, como é que eu controlo as emoções das crianças, né? Pelo exemplo. Né? Você tem que primeiro se controlar, né? Senão você não vai controlar os filhos ou filhas, tá? Liderança pelo exemplo, é isso aí. Tá? Daniel falou aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Vamos falar mais outras coisas, tem ainda bastante coisa para a gente falar na próxima live. Vou dar diretrizes, inclusive práticas também, para a questão do controle, do controle não, de como lidar com as emoções. Tá certo? Então é isso. Boa noite. Muito obrigado. Gratidão a vocês. E terça-feira estaremos juntos novamente ao vivo. Instagram e YouTube. Ok? Então é isso. Boa noite, boa semana. Saúde a vocês. Muito equilíbrio emocional. E daremos continuidade terça-feira. Tá bem? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos aí.